Olá, hoje é terça-feira, dia 3 de abril, está começando mais um programa Assunto do Dia, ao vivo na tela da sua Rede Brasil de Comunicação. A insegurança urbana é o tema de hoje no programa, um assunto que infelizmente faz parte do nosso dia a dia, do meu, do seu, das pessoas que convivem com a gente. Uma das principais reclamações do povo brasileiro é em relação ao crescimento da violência. O que o poder público pode fazer em relação a isso? O que a população deve fazer também para colaborar com a segurança? Vamos debater isso no programa de hoje. E também teremos a sua participação na enquete, vamos acompanhar as notícias da internet sobre o nosso tema e também vamos conferir as vagas de emprego para te ajudar, você que está buscando aí uma inserção no mercado de trabalho. E vale lembrar que hoje também tem receita do dia, você vai aprender a fazer cestinhas de batatas com ovos, com a gastrônoma Luciana Luna. O programa hoje está imperdível e a gente conta muito com você e já te agradece, é claro, por estar sempre lado a lado com a Rede Brasil, lado a lado com o programa Assunto do Dia. Para falar sobre nosso tema central, recebemos aqui no estúdio o Major Luiz Cláudio Brito, da Polícia Militar de Pernambuco. Cláudio Brito é assessor de comunicação da PM. E já está conosco aqui também o Coronel Antônio Menezes. Ele é consultor de segurança pública e privada e vai passar muitas informações, né? Os dois vão nos ajudar muito hoje durante o programa. Antes da gente introduzir nosso tema aqui, vamos acompanhar uma matéria feita pelo repórter Gedson Pontes para que a gente possa introduzir aí o tema e já ficar no clima para a gente comentar sobre a insegurança urbana. Vamos acompanhar. O caso aconteceu na Praça de Casa Forte, na zona norte do Recife. A câmera de segurança deste prédio registrou a ação. Nas imagens dá para ver quando uma mulher com sacolas na mão caminhava pela calçada. Um homem que estava a pé se aproxima da vítima e puxa um objeto do pescoço dela. Um senhor que estava próximo tentou impedir o ato e caiu no chão após se desequilibrar. Ele machucou os joelhos. O assaltante conseguiu fugir. Note que enquanto ele agia, um comparsa se aproximava com uma moto. A poucos metros do local do assalto, existe um posto da PM do 11º Batalhão da Polícia Militar, que está vazio. Segundo os frequentadores da Praça de Casa Forte, é difícil ver policiamento por aqui. Nunca vi nele aberto. Todos os dias está fechado? Todos os dias. E a senhora tem medo de ficar por aqui? Sente falta de policiamento? Assim eu ainda fico, né? Mas quando não tem, eu tenho que ficar mais para lá, andando para lá e para cá, que é para não ser assaltada. Quando eu vejo um movimento meio assim, eu me levanto, vou para outro canto. Porque um dia não dá para confiar mais em ninguém, né? O senhor acha que falta o quê? Segurança. Com certeza. Falta segurança. É. Eu só aqui estou com uns 20 minutos, não vi um policiamento, nem um carro passando por aqui. Esse não foi o único caso de assalto registrado na Zona Norte. No último dia 11 de março, uma mulher foi vítima de um assalto semelhante ao entrar em um prédio na Tamarineira. O momento de desespero também foi registrado por câmeras de segurança. O assaltante consegue entrar no edifício, derruba a vítima, ele foge com a ajuda de um comparsa em uma moto. Obrigado ao Gedson pela matéria. Você que acompanha a Rede Brasil, que está sempre nos assistindo, essa matéria foi exibida no Jornal Estado no dia 26, se eu não me engano, né? E é claro que a nossa produção procurou a Polícia Militar, que em nota nos respondeu. A Polícia Militar em Pernambuco informou que o policiamento no bairro de Casa Forte é realizado pela patrulha do bairro, bem como guarnições de combate aos assaltos e homicídios, que atuam na área da 4ª Companhia, que são os bairros de Casa Forte, Jaqueira, Santana, Poço da Panela, Parnamirim, Tamarineira e também Casa Amarela. Em resposta, a PM disse também que ainda opera em toda a área sob responsabilidade do 11º Batalhão com o GAT e o policiamento com motocicletas, fazendo sempre rondas por ali. A nota encerra dizendo que, diante dessa demanda, o comandante da unidade intensificou as rondas no local e a delegada Lídia Barsi, responsável pelas investigações do caso, informou também que estava em diligências para localizar o suspeito que aparece nas imagens. Que a Polícia Civil informa que só se pronunciará sobre esses casos que a gente mostrou ao final das investigações, justamente para não prejudicar o andamento do inquérito. E a gente está com os nossos convidados aqui, né? A gente conta também com a sua participação. Antes de conversar com eles, eu quero chamar você para participar com a gente. Deixa eu te trazer a pergunta, né, da nossa enquete de hoje. A gente pergunta o seguinte: você tem evitado sair de casa à noite com medo da violência em Pernambuco?
É uma pergunta que eu acho que muita gente vai querer responder. E aí você pode fazer isso por telefone 3424-1547, mas você também pode acessar a internet, facebook.com/assunto do dia. E o nosso WhatsApp também, para você mandar uma pergunta, para você também fazer o seu comentário, 99209-4819. A gente conta muito com a sua participação e desde já a gente agradece a você que está sempre com a gente. Deixa eu dizer aqui um bom dia, agradecer a presença do Major Luiz Cláudio Brito, que é assessor da PM. É um prazer recebê-lo aqui, Major. Bom dia, Guilherme. É um prazer também estar aqui conversando com você e com os telespectadores da Rede Brasil de TV. Muito obrigado. Coronel Menezes também, nosso amigo, né? Está sempre aqui juntamente com a gente, assim como o Major. É um prazer recebê-lo. Prazer é nosso. Estou às ordens. Bom, vamos começar falando do problema, vamos buscar aí talvez a raiz do problema, digamos assim, né? O que tem causado a violência na visão dos senhores, né, que são especialistas em segurança? A criminalidade, essa crise talvez, muitas pessoas desempregadas, a falta de educação no país de uma maneira geral, isso é que tem influído tanto para que a gente tenha esse aumento na criminalidade, um aumento na preocupação das pessoas, inclusive, Major, na sua visão? Guilherme, veja, o Brasil passou por um período de recessão muito grande. Estamos ainda saindo dele de forma tênue, com inflação aí prevista para este ano no patamar de 3%, 3,5%. Isso é muito bom. Ainda não houve uma repercussão no índice de emprego, no aumento da disponibilidade de emprego para a população. Pernambuco, em especial, ele perdeu, com essa crise, mais de 17% da sua malha de trabalhadores. Muita gente ficou sem emprego, muita gente ficou sem pão de cada dia, os filhos principalmente. E nós sentimos isso, um aumento, sim, da violência, mas não foi só em Pernambuco. O Brasil todo passou por isso. Nós estamos acompanhando pelo noticiário a situação em outros estados. Pernambuco está diferente de outros estados porque conseguiu manter-se no equilíbrio financeiro para evitar um mal maior. E a segurança pública não foi deixada de lado em nenhum momento pelo governo do estado. Altos investimentos foram feitos não só na contratação de pessoal para a Polícia Militar e Polícia Civil e Corpo de Bombeiros e Polícia Científica, que há muito não tinha efetivo para poder dar prosseguimento às investigações que necessitam de uma pesquisa mais aprofundada, como também no reaparelhamento dos seus órgãos de segurança. A Secretaria de Defesa Social tem 4 órgãos de segurança: a PM, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica. Todos receberam uma reestruturação na aquisição de viaturas, na aquisição de armamentos e reestruturação de aquartelamentos. Então, investimentos foram feitos, um acréscimo no efetivo também está sendo ainda concluído, porque no ano passado nós conseguimos 1.400 policiais a mais. E este ano tem a previsão agora do governo apresentar à sociedade, ainda este mês, cerca de 1.300 policiais estão terminando o curso e agora teremos o encerramento desse curso já programado para amanhã. Possivelmente o governo do estado vai apresentar à sociedade mais de 1.000 PMs que serão acrescidos à nossa tropa. Em especial, quando você mostrou a reportagem, né, que tem a competência do 11º, a fiscalização, o lançamento da tropa, o 11º tem 31 bairros. Desses bairros você tem a ideia de que uns têm uma renda per capita alta, outros têm a renda per capita baixa. Eu comparo a área do 11º Batalhão, aquela área de Apipucos e toda a área norte, semelhante a um pequeno Rio de Janeiro, de tantos morros que são patrulhados pelo 11º Batalhão. Há 2 tipos de modalidade de policiamento que nós utilizamos que tem um efeito maior de abrangência para fins de policiamento ostensivo geral, aquele que você praticamente cruza com o policial na rua. É o policiamento a pé e o policiamento motorizado. Esse é feito tanto com viaturas a 4 rodas quanto viaturas a 2 rodas. Aquele tipo de modalidade que apresentou ali, que é um posto de policiamento fixo, não está sendo mais uma modalidade eficiente, porque torna o policial estático, entendeu? Ele, estando móvel, ele consegue abranger uma determinada área territorial. Ele, estando estático, pode servir a quem está ao lado, ao edifício que é ao lado do posto, ou a casa que é ao lado do posto, mas ao perímetro do bairro não é útil. Por isso que você viu desativado. Não são todos que estão desativados, mas a Praça de Casa Forte está desativado. Mas já na Praça da Jaqueira não está desativado. Por que não está? O fluxo de pessoas é muito grande. Então ele ali consegue abranger um território maior, haja vista a circulação de pessoas. Isso independentemente das viaturas.
Então, de certa forma... Existe o crime violento patrimonial, foi o que aconteceu com aquele cidadão, né, e aquela senhora, existe, e existe o CVLI, que é o crime violento, letal, intencional, que é a pessoa que faz, mata por vontade, né? Então, o batalhão está atento a isso. Quando acontece esse fato, ele reforça o lançamento motorizado naquela região. Então, assim, a gente pode, de certa forma, dizer para a população que quando esses postos desativados, né, a pessoa olha, nunca mais vi policiais porque aqui. não está sendo mais eficiente essa modalidade. Não significa que não tenha policial, exatamente. sim, que ele está circulando, que foi em viaturas a 2 rodas, que são as motos, e em viaturas a 4 rodas. E abrange maior área territorial. Coronel Menezes, é muito importante a intervenção policial, isso é uma coisa óbvia, mas questão social também tem que ser levada em conta para a gente vencer esse problema da criminalidade. A polícia está ali para combater a criminalidade, mas para que a gente venha fazer com que ela não aconteça, as pessoas não optem pelo crime, a gente tem que ter um contexto social muito melhor do que a gente tem no país hoje, de uma forma geral, né? Tem sim. É que nós fomos habituados a esperar apenas do poder público, especialmente da polícia, a resolução do problema. A criminalidade é um fenômeno muito complexo, de causas diversas, distantes e próximas. E nós tivemos um período, eu diria, não é de degenerescência, mas de deterioração do sistema de justiça criminal. Não só a polícia passou por dificuldades, não só os governos, mas a justiça passou também. E a gente tem um problema de crença hoje em dia, crença no sistema público de segurança e na justiça, principalmente na justiça, porque as pessoas estão habituadas a dizer, a polícia prende e a justiça solta. Não é bem verdade, isso não é uma verdade absoluta, mas com determinadas situações que têm ocorrido, que a gente tem testemunhado, tem se verificado essa situação. Mas a gente tem um problema aí que é de educação. Se a gente não tem a família podendo criar seus filhos com educação, exercendo os primeiros controles morais, éticos, etc., você vai lançar na sociedade pessoas deseducadas, que não estão acostumadas a cumprir regras de convivência social, e isso, naturalmente, é um passo muito pequeno para que a pessoa enverede pelo caminho da criminalidade. E hoje, com a droga campeando em várias modalidades, dando trabalho à polícia e à justiça, a gente chega a vislumbrar um panorama meio sombrio. Essa sensação de insegurança, ela procede. É porque as pessoas estão sentindo essas coisas, como a matéria que vocês mostraram, ocorrendo dentro de nossa casa, dentro do edifício que moramos. Então as pessoas vão ficando retraídas, vão preferindo não se expor ao risco. Essa é que é a grande realidade da gente atualmente. Falar em realidade da gente, né? A produção até me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, 59.103 pessoas foram vítimas no ano passado de ou latrocínio, homicídio ou de uma lesão corporal seguida de morte. Ou seja, quase 60 mil pessoas, isso a nível de Brasil, assassinadas, né? Por conta dessa alta criminalidade. Como o Major Brito falava, não era apenas um problema de Pernambuco, é um problema a nível nacional. São números praticamente de guerra, né, que assustam bastante. O que a população deve fazer, pode fazer, eu sei que é de uma forma bem geral, existem muitas situações específicas, mas para evitar estar vulnerável, existe uma forma da gente evitar riscos? A gente, infelizmente, está à mercê, né, em algum sentido. Mas tem como a gente diminuir riscos para não ser vítima? Muito bem, Guilherme. Veja, o malfeitor, quando ele vai agir, ele já observou você. Então, você já virou para ele uma vítima em potencial. Quer seja pela sua distração, quer seja pela quantidade de pacotes que você está segurando na mão. Ou seja, você para ele está fácil. Então, você não se engane. Tem alguém lhe observando e a pessoa com má intenção, ela não vai se apresentar de imediato, ela vai lhe surpreender. Então, o elemento surpresa é dela. Como eu posso fazer, eu como cidadão, para neutralizar esse elemento surpresa? Primeiro, estou chegando em casa com o meu carro. Entro de imediato, seria interessante? Não. Você conhece sua rua. Você tem como observar, antes de você abrir sua garagem, se sua rua está dentro da normalidade. Se não há pessoas estranhas paradas no poste, ou pessoas estranhas tentando esconder sua silhueta atrás de uma árvore, de um tronco de árvore.
que você faz? Não entra em casa, você sai, você dá uma volta no quarteirão. Isso vai demonstrar para aquele malfeitor que você está atento, você deixa de ser uma vítima potencial para ele. Ele não vai mais insistir, porque ele percebeu que você pode até não ter tido a certeza, mas está desconfiado. Ele perde o elemento surpresa, né? Exatamente. Então, você está na parada de ônibus, evite atender o celular. O celular vai demonstrar para o malfeitor que você estará desatento. Em questões de segundo, ele vai se aproximar, você não vai perceber e vai tirar seu celular. Vai praticar o CVP, que é o crime violento patrimonial. O brasileiro tem o direito de ir e vir para qualquer local do Brasil e também o direito de portar o bem que ele bem tenha condições de possuir. Não há impedimento algum. Agora, há uma preocupação hoje, haja vista o índice de violência, de você tomar certas precauções. Então, andar com objetos muito valiosos seria interessante, né? Estar desprevenido no meio da rua, com um colar de ouro, ou um brinco que chame muita atenção, ou um relógio que chame muita atenção, talvez você esteja se mostrando como vítima em potencial para alguém que esteja com má intenção. Então, você tem que tomar essas precauções. A polícia não pode chegar para você abordar e guarde seu relógio, guarde seu colar. Isso aí seria invadir a privacidade alheia. A gente não vai fazer isso. A gente tem a obrigação de zelar pela segurança. Então, onde você estiver em área pública, é nossa obrigação zelar. Mas você pode contribuir com isso. Você pode retardar a pessoa que está com más intenções em você não ser a vítima que ele pretende. E o outro importante é, se eu vou ao banco fazer um saque, seja discreto, né? Se é um alto numerário que você já tratou com o seu gerente, procure a agência bancária que tenha biombos, aquelas paredes de vidro em que você não vê a negociação que está sendo feita com o caixa e o cliente. Você espera a sua vez para poder acessar o caixa. Procure agências que já tomaram essas providências, colocando paredes de vidro fosco em que você não tem nenhuma percepção do que está acontecendo lá entre você e o caixa. E aí você sai do banco com mais tranquilidade, porque ninguém viu o que você tem. Então, hoje, a preocupação é sair com um alto numerário, que está acontecendo a saidinha de banco, existe a saidinha de banco, você sabe que existe a saidinha de banco, principalmente com pessoas mais idosas. Então, pessoa idosa ir ao banco sozinho, se tem parente, chama um irmão, chama um filho para poder acompanhar. Porque os idosos, de uma maneira geral, são vítimas em potencial desse tipo de crime. Daqui a pouquinho a gente volta com o assunto do dia, falando mais sobre a questão da insegurança urbana. Não sai daí. Hoje no programa a gente está falando sobre insegurança urbana e agora vamos conferir as notícias da internet sobre esse tema. Quem traz as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Olá, Guilherme. Uma ótima terça-feira para vocês que estão nos acompanhando. O destaque de hoje é do G1. Insegurança nos ônibus assusta passageiros da região metropolitana do Recife. Olha só, 96% da população da região metropolitana do Recife tem medo de andar nos transportes públicos. Isso é o que revela uma pesquisa do aplicativo Citamob. Os usuários que precisam diariamente pegar ônibus ou metrô, além de enfrentar a superlotação, vivenciam a insegurança dentro dos coletivos. Ainda segundo a pesquisa, 80% dos usuários de transporte público já foram vítimas ou presenciaram alguma situação de insegurança. No Brasil, essa média é de 70%. Os passageiros relataram que o principal motivo da insegurança é o medo de assaltos e roubos. Em segundo lugar, aparece o medo de assaltos e roubos nas paradas de ônibus. E em seguida, o vandalismo. A pesquisa foi realizada em 80 cidades brasileiras. Mais de 9.000 pessoas da região metropolitana responderam o questionário. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Voltamos com você, Guilherme. Muito obrigado, Tânia. É uma preocupação muito grande mesmo quando se trata do transporte público, né? Aqui a gente, infelizmente, é uma modalidade criminal que tem aumentado, né? O pessoal tem percebido aí que assaltar em ônibus, às vezes, parece uma investida mais fácil do que fazer na rua. A gente tem trabalhado também fazendo muitas matérias aí para o Jornal Estado e a gente tem visto que a polícia também tem uma força-tarefa para combater esse tipo de crime e também tem surtido efeito, né?
No primeiro bloco a gente trouxe aqui algumas informações, introduzimos o tema e foi falado sobre o papel que o cidadão pode ter também. A gente geralmente faz a cobrança do poder público, né? Geralmente da polícia, mas é necessário que a gente também possa ajudar. Aliás, a segurança pública é feita por todo mundo, não apenas pelos órgãos públicos, mas também pela gente, com atitudes, com medidas de segurança. E aí a gente separou algumas dicas que serão comentadas pelos nossos convidados. Vou pedir para o pessoal trazer aqui na tela para a gente. Vidro fumê no carro é questão de segurança pessoal. Até que ponto é importante a gente ter um vidro que seja fumê, que tenha que impeça a pessoa que está fora de nos ver e tudo mais? É importante, isso facilita a vida do cidadão na medida em que ele deixa de ser alvo, o elemento que está fora e tem a intenção de atacar aquele veículo, ao observar que não está vendo a pessoa nem os movimentos que ela está fazendo, ela pensa duas vezes em atacar. E nós já temos vários exemplos de bandidos que se aproximaram do carro, batem no vidro com a arma e são recebidos a tiro. Aí o bandido tem muito medo disso, de ser surpreendido com a rajada de tiros de dentro do carro. Então, é importante. A gente pode dizer, inclusive, né, é muito provável que o criminoso ele tem dois carros enfileirados numa via. Se ele for escolher o que ele vai assaltar, provavelmente ele vai naquele que não tem o vidro fumê, né, que ele sabe quantas pessoas tem, que ele pode ter essa visibilidade, né, Major? É isso mesmo, Guilherme. E complementando o que o coronel Antônio Menezes falou, não é qualquer película também. Existe a película de segurança, aquela que suporta um impacto de até 70 quilos. Ela é um pouco mais cara, mas acho que vale a pena. Já que você está querendo uma proteção a mais no seu veículo, você revestir o vidro com a película de segurança, veja a película simples, aquela estética, né? E claro, a de segurança também obedece às normas técnicas previstas, né, pelo Código de Trânsito Brasileiro. Com relação à película em si, não é só ela. Se seu carro tem ar-condicionado, mantenha ele ligado. Veja, aquela pessoa que está com más intenções, observando você, observando seu veículo, ele vai perceber se existe ou não distração. Você já tem a película, isso já dificulta a visibilidade dele. E se você estiver com os vidros levantados, aí é que ele pensa duas vezes antes de atingir. Então ele vai procurar aquele pessoal que está distraído, vidro baixo, às vezes até o braço do lado de fora, inclusive isso aí é infração de trânsito, mostrando o relógio ostensivamente e ainda por cima distraído. Então você estar no seu carro, você também tem que ter certas precauções e até colaborar com as autoridades no sentido de evitar ser vítima em potencial. Muito importante, né? Então você pense nesse investimento, né? Fazer o vidro fumê com o revestimento necessário e, é claro, respeitando as normas aí também, aquele vidro todo preto que não dá para você ver nada, vai complicar você no trânsito. Vamos para a próxima dica, gente. Saber aí qual que seria a próxima orientação. Uso de celular dentro do carro é pedir para ser assaltado? Bom, já começa por ser infração de trânsito, né, coronel? Só que aí também tem essa questão. Às vezes a pessoa está aqui muito fácil, vem alguém, dá aquele famoso bote e leva o aparelho da pessoa, né? Aí são dois prejuízos. E veja, além da infração de trânsito, o celular, ele, como a gente já comentou em outras ocasiões, ele é um elemento hoje de distração. Ele tira completamente a atenção da pessoa, seja no trânsito, seja a pé, e a gente sempre recomenda, deixa o celular de lado enquanto estiver se deslocando, ou no trânsito ou a pé, porque ele é um elemento que vai contribuir para que o bandido te pegue, porque ele está de longe observando e vendo que você está completamente alheio à área adjacente a você. É essa a realidade. Se a pessoa tiver que atender uma ligação urgente, qual que seria a orientação? Olha, se for uma ligação urgente, no trânsito, inclusive, isso é até proibido. Você não vai poder pegar o celular. Vai pegar e vai cometer uma infração. Mas se for na rua, entra numa loja. Entra num lugar onde você fique de frente para a rua ou para o movimento de pessoas para você poder atender em segurança, observando o ambiente ali próximo de você e não permitindo que o elemento lhe surpreenda com aquele famoso bote. É a questão do descuidista, né? É o descuido. Que a gente sempre fala, né? Pegam a gente da fraqueza. Seria isso mesmo, Major? E outra coisa, hoje os carros estão saindo com o kit multimídia, um sistema, né, eletrônico, com alta tecnologia, em que você atende a chamada do telefone
dentro do veículo sem necessitar de você utilizar as mãos, né? A preocupação das autoridades de trânsito é que você, ao usar o celular, uma das mãos já está ocupada. Então é permitido sim você falar ao celular, desde que seu celular esteja conectado ao kit multimídia do carro. Mas se você não tem um veículo com esse kit multimídia, se você for obrigado a atender uma situação, você coloca no viva voz. Você não pode estar com uma das mãos ocupada. A infração é pela sua mão estar ocupada pelo aparelho e a outra ao volante, ou seja, você não está usando as regras de segurança de trânsito que são obrigadas previstas na lei. Portanto, se for usar, é no viva voz. E se tiver o kit multimídia, está autorizado por lei. E em relação ao que o coronel falou, é importante. Se você atender o telefone no meio da rua, você já passou para o malfeitor que você está totalmente fragilizado. Você está disponível para que ele possa lhe assaltar. Se entrar numa loja para atender o celular, ele vai perceber que você está atento e está se resguardando. Ótimo. Ótimas orientações. Vamos para a próxima agora conferir também com o comentário dos nossos especialistas. Ao chegar em casa, o ideal é sempre esperar no meio da rua, em paralelo ao portão, até abrir por completo para entrar. Que pode ter alguém observando aí e a gente pode terminar dando essa brecha também, né? Olha, é uma das maiores preocupações, né? É a entrada em casa ou a saída para ir ao trabalho, por exemplo. Lembre que se você não quer ser uma vítima em potencial, uma das precauções é você sempre observar a regularidade da sua rua. Se você estiver saindo ao abrir o portão de sua garagem, se for automático, você observe antes de sair de vez com o carro, se sua rua está dentro da normalidade. Se não tiver, você dê ré e retorne e fecha seu portão. Por exemplo, é muito fácil observar, principalmente em horários de pico, 2 indivíduos na moto, por exemplo, parados, sem mais nem menos, nem sequer estão conversando. Eles estão atentos para saber quem é que poderiam ser vítimas para ele. Então, isso já é para chamar a atenção. Você viu aquela situação em que, geralmente, a pessoa assalta e já tem uma moto esperando, com o motociclista aguardando para dar o apoio. Então, eles não chegaram ali de repente. Eles estavam naquela rua e observaram quem seria a vítima dele. É você não se deixar virar vítima. Ao chegar em casa do trabalho, observe novamente sua rua, se sua rua está dentro da normalidade. Se não estiver, dê uma volta no quarteirão. Já elimina a possibilidade de você se tornar vítima. E ao abrir o seu portão, se não for automático, se tiver gente em casa e você perceber uma situação de anormalidade, você já informa a família. Já informa a família que vai fazer uma volta ao quarteirão e que ele já facilite, ou o filho, ou a esposa, no sentido de abrir o portão assim que ele buzinar, entendeu? E não ele deixar o carro em frente à casa, deixar o carro ligado, ir até o portão para abrir. Veja que vítima fácil. Não só o patrimônio está em jogo, como a própria pessoa. Uma questão interessante é que eu percebo assim, talvez eu esteja até equivocado, queria que o senhor comentasse, coronel. Mas eu acho que muitas vezes a gente está atento sempre às questões de segurança quando a gente está na rua, quando a gente está num local. Mas quando a gente está chegando em casa, às vezes está na rua de casa, parece que a gente se sente mais seguro. E aí é que mora o perigo também, né? A gente, às vezes, quando se sente seguro demais, a gente fica descuidado, né? Então, perto de casa, é importante ter também essa atenção, né? É natural que se sinta mais seguro quando está se aproximando de casa, que é o seu reduto, é a sua base de proteção. Entretanto, quando se verificam as estatísticas de ataques a pessoas em deslocamento, chegando em casa ou no trabalho, como disse o Major, é muito comum eles pegarem as pessoas completamente desprevenidas, param e ficam paradas esperando o portão abrir, etc., quando, na verdade, o procedimento correto é, ao se aproximar da rua, já começar a observar esse ambiente de normalidade a que aludiu o Major. Ora, você não anda naquela rua todo dia, você tem que observar e ver o que é normal. Você, de repente, topa 3, 4 elementos dentro de um carro, conversando, telefonando, etc. Ora, aquilo já é uma coisa suspeita, então não facilite, não dê a oportunidade dele lhe pegar. Aliás, essa questão é muito séria, porque na maioria dos casos ocorridos, quando a gente vai apurar, verifica que a vítima contribuiu enormemente para que o fato ocorresse. E esta contribuição, as pessoas têm que dar ao poder público, procurando não se exporem
ao risco sem necessidade. É o caso, olha, você vai sair. Se você sabe que tem um caminho por aqui que é mais perigoso, está escuro, etc., não vá por ele. Procure um outro que é mesmo mais distante, mas você sabe que é mais seguro, tem mais gente circulando. Então, essa é a questão. As pessoas precisam cuidar de sua própria segurança primeiro, não se expondo ao risco desnecessariamente. Muito importante essa questão, porque na próxima tela, inclusive a produção já colocou aqui pra gente, o bandido sempre faz a seleção da vítima mais fácil. Por isso que é necessário isso que o Major falou. A gente ter esse cuidado, né? Já foi falado aqui. Eu me recordo, acho que faz poucas semanas, ou até foi na semana passada, a gente teve um apagão, né? Um momento aí, eu estava voltando para casa e eu percebi que muitas pessoas, muitos celulares estavam nem funcionando, mas tinha muita gente tentando ligar, acho que preocupado com os familiares, né? Tentando ligar, e eu pensando assim, meu Deus do céu, o pessoal pegando o celular no escuro desse, no meio da rua. Muitas vezes a gente está tão preocupado em resolver alguma coisa, em saber de alguém, que a gente termina fazendo isso. Mas é perigoso, né? Tem que ter esse cuidado, né? Tem, sim. E essa expressão, essa frase, o bandido sempre faz a seleção da vítima mais fácil. É a chamada vítima em potencial. Você está sendo observado. Então você consegue neutralizar essa sua condição de vítima ficando atento, né? Tendo essas precauções mínimas de não se expor a ponto de se tornar a vítima mais fácil, que é a vítima em potencial. Ele sempre vai lhe observar e saber se você estiver atento. Porque se você estiver atento, você não vai ser mais vítima. É difícil. Ele vai procurar sempre o desatento. Vamos para a próxima tela agora, gente, conferir mais uma orientação. Caminhando na rua de encontro a alguém suspeito, o indicado é dar meia volta. Não arrisque. Às vezes a gente vê uma pessoa que está um pouco ligada demais assim, talvez dá até um acanhamento da gente dar meia volta e tudo mais, que a gente fica pensando, às vezes não é um ladrão e tal. O aconselhável é fazer o quê? Realmente é isso? Bom, veja, agora você tocou naquela parte em que eu conheço o caminho que eu estou fazendo, porque se eu conheço, eu entendo da normalidade que ele possui. Né? Então, se eu estou trafegando por uma rua, e é uma rua que eu tenho habitualidade, e percebo uma situação fora da normalidade, recue. O indivíduo que está disposto a assaltar, ele está preparado para tudo ou nada. Para dar certo, ele pega o objeto, ou não dá certo, ele ferir você. Então, ele não tem nada a perder, ele está arriscando ali. Ele pode também ser preso, ele sabe do risco que ele corre. Então, ele está tentando tudo, você não. Você não está querendo colocar sua vida em risco. Você pode não estar querendo perder seu patrimônio, é natural. Mas prefira perder o patrimônio do que a vida. Reagir a uma situação de risco é muito grave. Você está preparado para reagir? Você tem conhecimento técnico para fazer uma reação? Quem tem são os órgãos de segurança. Nós treinamos os policiais para isso. Não só em tiro policial, como tiro de precisão, como abordagem, como defesa pessoal. Você passou por isso para poder enfrentar um indivíduo com más intenções? Então, o ideal, amigo Guilherme, é você recuar. Vamos continuar falando sobre o nosso tema daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí, já já a gente volta. Vamos com o assunto do dia, vamos voltar para nossas dicas, né? Estamos falando sobre insegurança urbana, passando dicas para você de como você pode colaborar com a polícia e como você pode evitar aí situações de maior risco. Traz para a gente aqui, produção, nunca fique em um carro estacionado. Às vezes a pessoa vai numa farmácia, vai resolver uma coisa, tá um casal, por exemplo, a moça fica no carro e o rapaz vai lá e faz a devida compra, a pessoa fica no carro. É uma situação bem vulnerável, né, Coronel? Muito arriscada. Aliás, tem havido inúmeros casos de ataques a pessoas que ficaram no carro, ficam dentro do carro, o carro estacionado e elas ficam. Saia do carro, fique distante do carro, fique numa posição que você possa até sair, se afastar mais ainda. Mas é imperativo que você saia do carro, não fique lá, que você se transforma num alvo. O bandido que está ali nas proximidades, ele está ali observando, e ele sabe que você, ao ficar dentro do carro, ou você fica olhando o telefone, ou fica ouvindo rádio, uma música, etc. Muita gente fica com fone de ouvido, aí não percebe nem a aproximação. Então é muito importante observar isso, não fique dentro do carro. O carro parado sozinho, o criminoso não vai conseguir destravar o carro e entrar para levar, né?
Porém, se tiver uma pessoa, ele pode render essa pessoa, ligar o carro e aí... Pois essa é a facilidade que ele encontra, o descuido da pessoa que está no interior do veículo. Se a pessoa sai, eu costumo, por exemplo, eu com minha mulher, vamos parar numa farmácia para comprar remédio. Primeira coisa que eu faço, paro o carro, sai do carro, eu fico do lado de fora da farmácia, tomando conta enquanto ela está fazendo a compra. Porque eu sei que pode haver um ataque a qualquer momento ali e eu já estou prevenido. Mas o bandido, ao me ver ali ligado no carro e na farmácia, o bandido já pensa 2 vezes antes de atacar. Porque ele sabe que vai encontrar reação. Então, essa é a regra. Não facilite. Não facilita a vida do bandido ficando dentro do carro. O bandido, quando ele percebe que tem alguém atento, já se torna um risco para ele, né? Como o Major disse, ele não tem muitas vezes nada a perder. Não. Mas se ele percebe que tem alguém atento, aquilo ali pode ser arriscado. Isso é parecido, Guilherme, com a questão do posto de gasolina. Você para abastecer, posto de combustível. Desembarca, é uma regra de segurança, desembarque, fique fora. Enquanto o carro está sendo abastecido, nós temos exemplos de explosões, etc. E de ataques de bandidos com as pessoas dentro do carro. Então, desembarca. Que é um momento de vulnerabilidades também, né? Ok, complementar, Major? Nesse caso aí que você falou sobre fique em um carro estacionado, nunca fique em um carro estacionado. Na verdade, você está ali demonstrando claramente, porque você não vai ficar no carro olhando, você vai ficar desatento, ou você vai estar no celular, ou você está fazendo anotações, quer dizer, totalmente desprevenido. E aí, com certeza, você virou uma vítima potencial. O ideal é descer, acompanhar quem for, ou você mesmo, seguir para dentro do estabelecimento comercial, ou, se for com a esposa, no caso, ela vai fazer as compras e você fica do lado de fora do carro. Lembrando que a maioria das farmácias tem um segurança, né, na porta. Ou seja, o indivíduo ele não está atrás de um conflito. Ele quer o elemento surpresa e você já tirou isso dele. Importante. Vamos para a próxima dica, gente. Conferir aqui. Não deixe nada dentro do carro estacionado à vista. Isso é um cuidado até que o pessoal aqui, os cinegrafistas estão aqui com a gente, estão com a gente na rua, a gente tem esse cuidado. Às vezes chega num local, olha, leva o celular ou não deixa o celular à vista aí. Uma pessoa pode inclusive quebrar o vidro, mesmo não ligando para um alarme ou qualquer coisa, pode quebrar o vidro, pegar o celular, pegar algum objeto de valor, né? Não pode ficar muito visível, né? Isso ocorre frequentemente. Frequentemente. As pessoas, por mais que a gente oriente, olha, não deixa nada à mostra, porque o cara vai chegar e você já prestou atenção à rapidez. Tem vários vídeos aí na internet mostrando a rapidez com que eles agem. É questão de segundo, ele passa, observou o objeto, bateu, ele já tem o porçãozinho certo que bate no vidro e ele esfarela. Ele pega e sai, ninguém nota, não dá tempo você. Então o ideal é você não dar a colher de chá, não deixar o bem à vista, à mostra. Guarda, bota na mala, esconde, leva contigo. É aquela questão, ele vai procurar o mais fácil, pois é. O seu não vai estar, né? É o comodismo. As pessoas, elas não se preocupam em adotar essas posturas proativas de prevenirem para que o fato não aconteça. Aí não, deixa lá, aí deixa, se esquece, deixa lá, a coisa fica dando colher de chá, como diz a história, o bandido vai passando, já está ali na área. Olha, tem casos, eu vi um vídeo um dia desse, como eles roubam uma moto numa Kombi rapidamente. É uma coisa impressionante como eles colocam a moto dentro da Kombi com uma rapidez incrível, não dá para ninguém perceber. Até as pessoas que estão no lugar, quando menos esperam, já foi embora. Já foi, né? Eu me lembrei, acerca dessa questão aí, eu me lembrei do que o Major Brito falou no bloco anterior, acerca do vidro fumê também, com revestimento, isso aí já vai ajudar também. Revestimento de película de segurança. Ela é fumê e suporta o impacto de até 70 quilos, ou seja, você está com um objeto no carro, ele não que você esqueceu, deixou no banco, ele não sabe que isso é uma película de segurança. Ele vai pegar um tijolo e vai tentar estourar seu vidro. Não quebra. Veja, ele quer um tempo-resposta muito curto da ação dele para o resultado, que é alcançar o objeto. Quando ele der o primeiro impacto, ele vai ver o vidro rachar, mas não tem penetração. Portanto, ele vai desistir dali. Ele já sabe que aquele carro está com... E ao mesmo tempo já acionou o alarme. O impacto no vidro já acionou o alarme. Então, o tempo-resposta para ele tem que ser muito curto. Ele estourar o vidro, pegar o objeto e sair. Ele não está nem aí para o alarme em si. Mas se você colocou película de segurança, ele vai ter que fazer vários impactos, e muito superior a 70 quilos, para poder estourar o vidro. E aí já é uma medida de segurança importante que você pode tomar. Vamos para a próxima também, gente.
não coloque adesivos de identificação no carro. Por que não colocar adesivos de identificação? Bom, você está se identificando, você está dizendo onde mora, está dizendo onde trabalha, está dizendo o que faz. Quer dizer, e para o bandido, que já é um bandido de outra espécie, é aquele que faz o sequestro relâmpago, é aquele que busca você a posteriori daquele momento. Ele viu o adesivo e disse, esse cara todo dia passa aqui, ó, tem um adesivo, ele trabalha em tal lugar, assim, assado, pererê. É um cara que tem dinheiro. Então, isso é um indicativo que você não deve dar. Ora, para que está colocando adesivo no carro? Seu carro não tem nada que ter essa ostensividade. Quanto mais discreto você for nessa questão de repasse de informações para o bandido, melhor. Ele vai ter mais dificuldade de lhe identificar numa segunda situação, numa situação futura. Aí, pelo adesivo, ele pode associar a sua profissão. É lógico. Médico, advogado, engenheiro, oficial da polícia, órgãos de segurança de maneira geral. Então, ele vai saber se aquele carro, por exemplo, pode ter uma arma guardada, ou se aquele carro, pelo adesivo, está identificado que é um advogado, ou é um médico, deve ter um notebook. Então, tudo você está chamando a atenção. O adesivo para você é interessante para você entrar na sua instituição de trabalho. Mas talvez tenha chamado a atenção de pessoas que você não queira. Muito bom, né? São coisas pequenas assim que vão fazer uma diferença, né? Em conjunto. Vamos para a próxima, gente. Se alguém lhe segue de carro, não dê abertura lateral para o carro lhe ultrapassar. Mas essa é interessante, que provavelmente era o que eu iria fazer, não é? Graças a Deus nunca tive uma situação de ser perseguido por ninguém. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é, não, deixa eu dar abertura aqui para esse cara parar de me seguir. É arriscado fazer isso? Primeira coisa que ele vai fazer, se ele conseguir ultrapassar você, ele vai lhe fechar o caminho. A ultrapassagem dele visa exatamente bloquear a sua ida. Então você está dando chance para ele. Enquanto ele tiver a sua retaguarda, então ele ali vai estar impaciente e você vai ter condições de acelerar e procurar uma rota de fuga. Mas se você der passagem para ele, como diz você está observando que ele está nervoso, ele está com más intenções, está querendo vir para a sua lateral de todo jeito. Você acelera e procura uma rota de fuga. Você, se der passagem para ele vai lhe cortar e vai lhe fechar o caminho e possivelmente é um assalto. Né? E o ideal aí também não é ir para casa, não. Mas é muito importante que você tenha certeza de que o carro está lhe seguindo, porque às vezes é uma situação, é uma coincidência de trânsito. O cara está ali, não conseguiu passar e está por ali. E você não pode, de maneira nenhuma, tomar certas atitudes. E eu vou complementar, meu comandante. Geralmente, quando a pessoa está com más intenções num veículo, ele não está somente ele ao volante. Tá nada. Você olha pelo retrovisor e vê que tem mais de um. Aí você, começa a se preocupar. Né? E como você verifica se o cara está lhe seguindo? Entra numa rota que não está prevista, entra numa rua que não está prevista, entra noutra, porque aí se ele continua lhe seguindo, aí você tem certeza e aí sim começa a tomar uma série de providências de caráter preventivo para evitar do cara lhe abordar. Corre, vai para perto de uma delegacia, de um quartel, onde tenha muita gente. Exatamente, isso que eu iria perguntar. Que locais, né? Porque a pessoa não vai para casa, porque aí termina piorando a situação. O ideal é procurar um local que tenha policiamento ou algo assim. A minha filha foi vítima recentemente de um abarroamento de um motociclista e ela estranhou, porque ele bateu na traseira dela, na expectativa que ela parasse o carro para ver exatamente e descesse. O que ela fez? Ela acelerou, não ligou para o dano material. Ele foi seguindo ela. Como ela estava sozinha no volante, e lamentavelmente esse tipo de malfeitor, ele observa como vítima potencial uma mulher só ao volante. Isso é uma vítima para ele, entendeu? Porque ele acha que elas nunca vão reagir. Lerdo engano, ela não parou, seguiu em frente e parou num estabelecimento comercial. Entrou no estacionamento, aí ele desistiu. Porque ela estava atenta. Mas se ela fosse parar para tomar satisfação, era um assalto. Tinha sido assaltada, com certeza. Tem que ter esse cuidado também, né? E eu corrigindo, viu, Guilherme? Pois estava perto da nossa casa e ela não foi para a nossa casa. Sim. Por quê? Ela daria dica onde mora. Então você não vá para casa. Sofreu um abarroamento estranho de um veículo, você percebeu que ele já estava ali seguindo, não vá para casa. Entre no estabelecimento comercial, que lá tem pessoas e ele não quer conflito, ele não vai querer. Então você deixou de ser vítima potencial, ele desvia, vai embora. A pessoa for para casa, ele pode até observar para um outro momento ele está atuando, com certeza, de maneira mais firme, mais violenta. Vamos para a última aqui, gente. Se for abordado, peça calma, somente uma vez, e mantenha-se o mais calmo que conseguir.
peça calma somente uma vez, né? É interessante, porque às vezes a gente pensa que só a vítima que está nervosa, né? Às vezes o assaltante está nervoso também. Então, se você ficar tentando controlar muito ele, pode ser que ele perca a calma ali, atire ou faça qualquer tipo de violência contra você, né? Na verdade, a gente tem verificado em diversos casos ocorridos, é que as pessoas, elas ficam nervosas, é natural que elas fiquem nervosas, porque afinal de contas elas estão com a arma apontada para elas. E na maioria das vezes engatilhadas, prontas para disparar. Então, o que a pessoa tem que fazer é manter a calma e não fazer movimentos bruscos que possam indicar reação. Porque isto é o que tem motivado a maioria dos disparos. O bandido já está extremamente nervoso e ele espera que você reaja, ele fica preocupado com isso. E se você faz qualquer movimento que possa indicar, vai tirar a carteira sem perguntar, pode ocasionar um disparo e você embarcar. Então, tem que ter calma. Eu não sei bem se é pedir calma ao bandido, entende? Mas demonstrar calma. E, sobretudo, não reagir. Como disse Major aqui, reagir é um mau negócio, porque 97% ou mais das pessoas que reagem ou são gravemente feridas ou mortas. Então, a estatística é péssima contra a gente. Então, a vida é um bem insubstituível. Essa questão da reação, né? É isso que é sempre importante bater na tecla. Agora, para quem pode reagir, para quem tem treinamento, como ele disse, e se houver oportunidade. Exatamente, né? Mesmo o policial, ele não vai reagir sempre, né? Ele vai ter que... Eu tive a oportunidade de fazer um treinamento com 2 policiais americanos, um do FBI, que tinha sido até segurança do presidente dos Estados Unidos, e outro que era da SWAT americana. E eles faziam um treinamento mostrando por que a gente não devia reagir. Então mandavam a gente pegar uma arma sem munição, apontar para ele engatilhada, como normalmente o bandido faz, e ele era muito rápido no saque. Ele ia tentar sacar para reagir. O máximo que ele conseguiu na rapidez dele foi disparar ao mesmo tempo que a gente. Então não vale a pena. A não ser que você esteja num lugar e veja o bandido se aproximando e você perceba que vai haver o assalto. Aí você quebra o equilíbrio dele. Como o câmera estava dizendo aqui, que 2 caras numa moto, olhando para a moto dele, mas não viram que ele estava olhando para os caras. Quando os caras viram que ele estava olhando, você queimou o filme deles. Quebrou o equilíbrio deles. Acabou-se. Qual é a orientação, Major? A gente estava, inclusive, o senhor falou, 1.400 policiais, né? Na última vez foram apresentados. Na última, no ano passado, agora este ano está a previsão de 1.300. No ano passado, inclusive, eu estive lá, agora, né? Acredito até que com o cinegrafista Williams Freire, a gente esteve lá fazendo a matéria no dia da apresentação dos policiais. Eles passam por um treinamento. No ano passado, foi? Sim, no ano passado. Sim. No ano passado. Acredito que foi foi no ano passado. Derby. Quartel do Derby, exato. E aí, qual é a orientação durante o treinamento que eles passam acerca dessa questão da reação? O que é passado por um policial? Se ele se encontra numa situação de risco, ele deve reagir? O que é passado para ele a nível de orientação? É claro que é diferente para nós que somos civis. 2 situações. O policial fardado de serviço. Então, ele está pronto para o combate. Policial à paisana, mais armado, que tem autorização para andar armado mesmo à paisana. Ele pode estar distraído. Também como um cidadão comum. É um ser humano como qualquer outro. Ele está mais preparado do que um cidadão comum, mas pode se distrair. Nesse caso, a gente orienta até os policiais, não reaja. Que a perspectiva de você receber, né, uma lesão e ela ser letal é muito grande. Então, a nossa preocupação maior com os policiais é que eles estejam sempre atentos, porque ele recebe na grade curricular dele instruções de disciplinas de defesa pessoal, de tiro. Esse tiro é tanto de precisão, que é tiro ao alvo, como também o tiro policial, ele em movimento. Né? É o tiro chamado tiro policial. Ele está em movimento e atira para acertar o alvo. Ou o tiro de precisão, ele está parado e aponta a uma determinada distância para acertar o alvo. Tem todas essas instruções, além de direitos humanos e de direito. Né? A gente também dá aula de direito aos policiais militares. A situação que envolve hoje o Estado, como eu disse a você, não é uma situação exclusiva do Estado de Pernambuco. O Brasil todo está passando por um período complicado, né? E que nós estamos nos recuperando e, eu diria, graças a Deus, Pernambuco não se mostrou em desequilíbrio. Né? Continua reforçando a sua força
de segurança pública vai continuar, né? Como eu disse a você agora, Guilherme, nós teremos condições aí o governador de apresentar à sociedade mais 1.000 e poucos policiais, vai continuar nesse processo de novas contratações, deve ter novos concursos aí à vista. E o que eu digo a você é o seguinte, teremos policiamento a pé nas principais vias do Recife e o Recife expandido, vamos chamar assim. E teremos policiais a pé, como de fato já existe, também nas cidades do interior. Então, Pernambuco está conseguindo equilibrar essa situação. Foi importante o senhor falar até sobre essa questão do interior. Antigamente, a gente tinha uma preocupação muito grande aqui na região metropolitana, já era muito grande essa preocupação com o aumento da criminalidade. Só que de alguns anos para cá, o pessoal que comete o crime tem migrado muito para o interior. Inclusive nessa questão de assaltos a banco, tem aumentado muito. Por que isso, esse desmembramento, vamos dizer assim? O criminoso hoje ele está se organizando mais, está agindo, entre aspas, como uma empresa, e aí quando ele vê que aqui o negócio está difícil, ele vai para outros lugares, outras cidades. Eles estão muito organizados, muito articulados? Isso foi iniciado, esse tipo de movimento, esse tipo de atuação das quadrilhas foi iniciado já faz alguns anos. Essa quadrilha foi extinta pela quadrilha dos Carneiros do Rio Grande do Norte. Eles atacavam, eles criaram um modelo que eles chamavam de Novo Cangaço. Eles saíam atacando cidades pequenas e eles tinham uma capacidade de mobilidade impressionante. Um dos primeiros ataques que eles fizeram foi em Macau, Rio Grande do Norte, onde mataram até um delegado regional que era da Paraíba e trabalhava lá. E de lá eles foram atacar o interior do sul do Pará, em Tucuruí, se não me engano. De Tucuruí desceram de novo para o Ceará, isso em questão de 2, 3 dias, já estavam atacando uma cidade do interior do Ceará de nome Quixeré. De Quixeré vieram atacar Brejo da Madre de Deus aqui. De Brejo da Madre de Deus foram se homiziar em Salgueiro e atacaram um carro forte no interior da Paraíba. Então, as quadrilhas copiaram esse modus operandi e atuaram no sul, sudeste, lá no centro-oeste, mas ultimamente eles tiveram um elemento a mais, que foi o emprego de armas, de fuzis, que antigamente a gente só ouvia falar, o uso dessas armas lá no Rio de Janeiro, São Paulo, alguma coisa, hoje em dia está disseminado, e a gente viu a forma como esses fuzis estão chegando aqui, das Farc, via Ceará, e fuzis que são importados lá de fora, como aqueles que a gente viu dentro de aquecedores de piscina. Quer dizer, vindo de Miami. Hoje a gente está vendo qualquer ataque a caixa eletrônico aqui em Boa Viagem, aqui numa cidade do interior, com o uso de fuzis, vários fuzis, armas pesadas e que obrigam a polícia a entrar em conflito. Outra coisa, eles pegam cidades pequenininhas do interior que tem um destacamento pequenininho. Ele vai lá, observa tudo, porque é aquilo que o major disse, nenhum bandido comete assalto, ataque, sem antes fazer um planejamento mínimo. Ele observa, ele verifica que se vai ter reação, se não vai ter. É tanto que eles costumam o quê? Cercar o destacamento, dominam o destacamento PM, dominam o destacamento de polícia civil, cortam as comunicações da cidade e passam o tempo que querem lá dentro. Essa é a verdade. O que a gente tem percebido é que a polícia, tanto a polícia militar, quanto a civil, quanto a polícia federal trabalham engajadas aí, né, para combater essas ações articuladas dessas quadrilhas. Diga-se de passagem, houve um progresso muito grande da atuação da PM que conseguiu, inclusive, surpreender algumas quadrilhas dessas e causar grandes baixas. Guilherme, complementando aí o que o coronel Antônio falou, a polícia militar tem se organizado. Primeiro, nós somos integrados, né? Um sistema integrado de segurança pública. A Polícia Militar não age só, a Polícia Civil também não. Todas estão integradas pela SDS. Não é toda a polícia do Brasil que está integrada. Segundo, a questão da inteligência. É importantíssimo nós sabermos e antever a ação do malfeitor. Recentemente, nós reestruturamos o batalhão de rádio patrulha, né? Que antes estava, digamos assim, como uma unidade desacreditada e hoje foi reestruturada, né? É uma unidade de forte impacto, onde usa armamento de poder bélico muito superior às outras unidades. O treinamento dos radiopatrulheiros
tem um treinamento exatamente para por esse resistência a esse tipo de quadrilha de assalto de banco. E nós tivemos casos em 2017, no início do ano, o caso da Brinks. Né? Quem foi que conteve aquilo ali? Em parte foi a Rádio Patrulha. Quando ela chegou, o BPTran foi o primeiro a reagir, mas estava em menor número e com poder bélico aquém dos malfeitores. Eles estavam com fuzis, era um grupo razoavelmente grande. A intenção deles eram 2 cofres da Brinks, não era só um. E quando a Rádio Patrulha chegou, com essa situação, com esse aparato, com essa reação de forte impacto, conteve eles até a chegada da CIOI e outras unidades da Polícia Militar. Então, a missão deles foi parcialmente abortada. Eles tiveram acesso a um cofre, mas não tiveram acesso ao outro. Não levaram nada. E ainda por cima, vamos o caso do Cabo Santo Agostinho, que foi o Banco Itaú e o Banco do Brasil. Imediatamente a Rádio Patrulha chegou naquela área e conteve, eles tiveram que ir para o canavial. E o resultado, porque eles reagiram, tiveram algumas baixas da parte deles. Né? É sempre bom frisar o seguinte para a sociedade. Quem enfrenta o crime é o Estado, através do seu aparato de segurança pública. E aquele que desafiar o Estado poderá vir a morrer. Ou ele se entrega, ouvindo a voz de prisão, ou se reagir, fique certo que o Estado vai sobreviver a essa situação. Não vai permitir o contrário, não é o Estado que vai cair. Por isso que o Estado reforça constantemente o seu sistema de segurança. Muito bom. Gente, no próximo bloco a gente vai falar sobre alguns aplicativos aí que podem contribuir para a nossa segurança. Daqui a pouquinho, não sai daí não. O assunto do dia já voltou e agora vamos aprender a preparar cestinhas de batatas com ovos no Receita do Dia. Olá, tudo bem com vocês? Sabe aqueles ingredientes que você tem na geladeira, mas falta criatividade na hora de preparar um prato? Hoje eu vou ensinar como fazer cestinhas de batatas com ovos, uma ótima opção de entrada para você servir na sua casa. Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje você vai precisar de 2 batatas, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, 6 ovos, 50 gramas de bacon picado e cebolinha a gosto. Nós vamos começar a receita de hoje descascando as batatas e em seguida nós vamos ralar no lado grosso do ralo. Depois de ralar, nós vamos colocá-las em forminhas para empada. Então aqui você vai fazer uma caminha embaixo e em seguida nas laterais, formando uma cestinha. Após finalizar e preencher todas as forminhas, nós vamos temperar com sal e pimenta. Feito isso, nós vamos colocar um ovo em cada cestinha. E por fim, nós vamos colocar o bacon por cima. O próximo passo é levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Chegou a hora de retirar do forno.
Após desinformar, nós vamos finalizar com Cebolinha. Essa foi a nossa dica de hoje. Agora é só se deliciar. Dica boa, né? Dá água na boca. Você ficou também com vontade de fazer aí na sua casa? Bom, se você não conseguiu acompanhar tudo agora, ficou aí travado vendo a delícia, só pensando aí, querendo comer, bom, você pode assistir novamente essa matéria aí, mostrando como é que você vai preparar esse prato. Vai estar na nossa fanpage, logo após o final do programa, facebook.com/assunto do dia. E aí você vai acompanhar, tá bom? E vai poder fazer aí, reproduzir essa maravilha, chamar o pessoal para comer na sua casa. Toda a equipe aqui também vai querer ser convidada e a gente vai comparecer com muito prazer, tá bom? Vamos agora conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Já vou pedir para a produção trazer aqui no quadro a vagas 3 vagas para ajudante de eletricista. Ensino médio completo é solicitado, 6 meses de experiência na função para uma remuneração de R$ 1.004,70. Tem também oportunidade para analista de controle de qualidade. São 3 vagas. É necessário nível superior, incompleto, experiência de 6 meses na função e a remuneração é de R$ 2.000. Tem mais uma vaga também para a gente acompanhar. Analista de laboratório químico. São 10 vagas, ó, bastante vaga. Nível superior completo é exigido, experiência de 6 meses e a remuneração é de R$ 2.500. Só lembrando a você que o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155, no Recife. O telefone é o 3355-2900. Que Deus te abençoe, que você possa conseguir aí uma inserção no mercado de trabalho, tá bom? Eu falei, gente, antes da gente ir para o intervalo, que a gente ia ver algumas questões de aplicativos. E tem um aplicativo muito interessante, né? Hoje em dia a gente tem vários aplicativos para tablets, para smartphones, que vão auxiliar no nosso dia a dia. Tanto na questão da segurança também não vai ser diferente. Aqui em Pernambuco já está disponível um aplicativo que mapeia em tempo real tiroteios aqui na capital e na região metropolitana. Assim, os usuários que estão transitando pelas regiões podem ser alertados caso passem por algum lugar arriscado. Vou pedir para a produção trazer aqui, ó, esse aplicativo que é disponível para Android e para iOS. Ele foi disponibilizado nesse domingo, foi criado em 2016, já era utilizado na cidade do Rio de Janeiro e agora a segunda capital é o Recife. Ele funciona mais ou menos como outros aplicativos aí que são feitos de maneira compartilhada. A pessoa pode inclusive colaborar, são colaborativos. Você mora numa determinada região, se você escutou uma troca de tiros, um tiroteio, você tem informações, sabe se houve vítima ou não, todas essas informações você coloca. Aqui você está vendo o mapa, tem alguns bairros, Santo Amaro, por exemplo, falando se tem vítima, se não tem, e isso vai fazer com que a pessoa que está acompanhando ali, ela saiba se aquela região por onde ela vai passar, se perto de onde ela mora, está tendo alguma ocorrência. Quero a opinião dos nossos convidados aqui. Coronel Menezes, é importante um aplicativo como esse, que as pessoas trocam essas informações justamente para saber se aquela área está de maior vulnerabilidade ou não? É muito importante. E isso está dentro daquela ideia de que o cidadão também é responsável pela segurança. O próprio conceito de segurança pública diz que é um dever do Estado, mas é responsabilidade do cidadão também. Ora, se ele tem um aplicativo que mostra para ele onde está ocorrendo alguma coisa que oferece risco, é uma colaboração e tanto. Existe esse aplicativo que é muito importante porque ele vai indicar áreas de conflito, áreas onde estão ocorrendo fatos que ofendem a segurança das pessoas, mas ele tem que alimentar, porque dá aquele sentido de cooperação com as outras pessoas e com o poder público, que o poder público naturalmente vai se valer também desse aplicativo para alocar seu policiamento e até adotar as providências mais imediatas que uma situação como essa provoca, né? A gente está com o Major Luiz Cláudio Brito aqui também, está representando, né, a Polícia Militar. Eu queria saber o que a PM pensa acerca de aplicativos como esse aí, que a população está colaborando com essas informações. É válido também para a polícia? Sim, é válido. Ele mostra também para nós a realidade praticamente em tempo real, né? Mas vale ressaltar que a Polícia Militar está praticamente em todos os bairros, né? Se houve um tiroteio
e foi acionado o 190, com certeza a Polícia Militar já teria chegado lá também para evitar que a coisa se propague, se a coisa tem que ser contida, né? Tem outros aplicativos bons que a sociedade também pode colaborar com o sistema de segurança. Se fala muito no alerta celular, né? Exato. É um aplicativo, é um programa da Secretaria de Defesa Social, foi lançado desde março do ano passado. Mais de 2.000 celulares já foram devolvidos aos seus legítimos proprietários. É uma experiência exitosa. É uma situação em que você tem condições de fazer com muita facilidade, se cadastrar no site da STS e no ícone alerta celular, e lá fazer o seu cadastro com o número do e-mail do seu celular, né? E esse tem contribuído sobremaneira para a redução, inclusive, desse tipo de delito. É o celular cadastrado no sistema e, porventura, o indivíduo que praticou esse assalto for pego pela polícia, vai ter que provar que o celular é dele. Quando ele não prova, o celular também é apreendido. Ele é preso, o celular é apreendido. E aí, o delegado lança aqueles dados do celular no sistema e localiza quem é e fez o cadastro e é o verdadeiro proprietário e é chamado para receber esse celular. Então, Guilherme, já mais de 2.000 celulares foram devolvidos à sociedade através do alerta celular. E é muito simples, né? A pessoa consegue o e-mail. Vale lembrar também que para uma pessoa que perdeu o aparelho, né, vai ser útil também, porque esse aparelho pode ter sido perdido e depois você pode tentar recuperar ele através do e-mail. E o alerta celular, ele não é apenas para você utilizar como aplicativo celular. Você pode fazer pelo site da SDS, em qualquer computador, e não é difícil de você conseguir estar fazendo aí o seu cadastro, tá bom? Vou ler algumas participações aqui, gente, de telespectadores que estão comentando aqui sobre o tema de hoje. Bom dia, como cidadão, tenho feito minha parte no último sábado. Eu precisei da Polícia Militar para informar de um veículo roubado na minha rua. Teve dificuldades, ele disse que teve dificuldades para conseguir falar com a polícia e que a polícia demorou bastante para chegar e acha que está faltando mais empenho do poder público. É o Santos de Camaragibe, do Barro Loteamento Céu Azul, que está mandando essa mensagem aqui. Muito obrigado pela sua participação. A que se deve quando o cidadão tenta entrar em contato com a polícia e acontece alguma demora e tem dificuldade? Bom, então é uma preocupação genuína, né, do cidadão que acabou de fazer interação com o programa. O tempo-resposta, ou seja, quando você liga para a central de operações e ela disponibiliza uma viatura, é a maior preocupação nossa. Esse tempo-resposta tem que ser o mínimo possível, porque nós temos viaturas em todos os quadrantes dentro de uma área como o Recife. O Recife hoje tem mais de 1,5 milhão de habitantes. Pernambuco no total tem mais de 9 milhões. E Recife sozinha são quase 2 milhões de habitantes. E o número de ocorrências em Recife, naturalmente, por ser uma metrópole, ele tem os problemas de uma metrópole. Então, o que o CIODES faz? Ele tem uma gradação de chamada, né? As chamadas com um teor de maior violência é que há prioridade. E muitas vezes a viatura está numa ocorrência, dentro daquele perímetro em que está acontecendo esse fato, que é um veículo roubado. Mas a viatura está numa ocorrência de tiro policial, de tiroteio, por exemplo, contra malfeitor. Então, qual é a prioridade? É a mesma coisa que o SAMU. Você aciona o SAMU vai ter uma gradação de atendimento. Com certeza ele vai lhe atender, mas ele tem outras situações que são mais graves, em que ele vai deslocar primeiramente para aquela situação mais grave. A mesma coisa é a Polícia Militar. Eu não tenho uma viatura para cada rua, eu tenho uma viatura dentro de um quadrante. E nesse quadrante, as ocorrências que acontecem e são acionadas do CIODES, ele vai fazer a gradação. Ótimo, muito bom a gente ter essa explicação também, não é? A questão legítima aí levantada pelo telespectador. Guilherme, complementando, não deixe de ligar por causa disso. Ligue para o 190, porque a sua ligação é registrada, inclusive é gravada. Ele entra num sistema de atendimento, fique tranquilo. Então não deixe de ligar também. Exatamente. A Fátima de Prazeres dizendo aqui, infelizmente tenho evitado de sair à noite por conta da violência. Diz que viajava com o esposo para o interior durante a noite e que hoje em dia não faz mais isso, justamente por conta desse medo, né? Também tem o Evandro Bezerra, de Salgadinho, Olinda. Ele diz assim, quero parabenizar o programa pelo tema abordado e é importante falar sobre esse tema, né? Diz que o governo é responsável pela nossa segurança e faz uma pergunta aqui. Pergunta se o Major sabe informar se o governo de Pernambuco tem medidas mais duras para combater a criminalidade, né? Inclusive, o Major já falou aqui que, inclusive, a gente em breve deve estar recebendo mais policiais, né? Existe alguma outra situação que o senhor queira comentar também? Sim. Essa pergunta? O governo tem investido também na ampliação da Polícia Militar no que pesa novos batalhões. Recentemente foi inaugurado, em outubro do ano passado, o BIESP, primeiro BIESP.
é o Batalhão Integrado Especializado. O que quer dizer isso? São várias modalidades de polícia num quartel só. Do BPTran, a CIP-Moto, que é a companhia de moto, mais uma fração do choque, tudo dentro de um só quartel, atuando na área do Agreste, principalmente em Caruaru. Isso reduziu sobremaneira lá os índices de violência. Tem áreas em Caruaru que o índice chegou a reduzir a 50%. Então o batalhão local, que é o 4º Batalhão, cuida da ostensividade e o 1º BIESP cuida de ações de forte impacto, principalmente as tentativas de assalto a banco, que são policiais com um preparo técnico profissional elevado e com uso de armamento também com poder letal maior. Vai se inaugurar também na área do Sertão, do Alto Sertão, um batalhão que é o 2º BIESP, segundo Batalhão Integrado Especializado para aquela região do Sertão. Então estamos investindo não só em tecnologia, como num aparato policial com mais força de impacto para atender a sociedade em situações de alto risco, como assalto a banco. Ótimo. A Cristiane Oliveira em TGPO também dizendo aqui, né, como o convidado falou, realmente precisamos fazer a nossa parte, pois independente da insegurança ou não, quem vai sofrer as consequências somos nós. E o que vejo também é uma bola de neve, pois a segurança depende realmente da família, da sociedade e do governo. É necessário realmente que todo mundo faça seu papel. Obrigado, Cristiane, pela participação. Uma questão importante, né, a gente falando acerca de fazermos nosso papel também, e inclusive com a presença aqui da Polícia Militar representada, eu acho que é importante a gente falar isso, não podemos deixar de falar isso no programa de hoje. Qualquer ocorrência, qualquer situação é necessário ser registrada, é necessário fazer o boletim de ocorrência. Às vezes as pessoas não querem passar pelo tempo, pela demora, pelo processo para fazer, mas hoje tem até ferramentas na internet para fazer isso. Se eu registro a ocorrência, se eu passo essas informações para a polícia, eu estou facilitando, estou fazendo o meu papel, né? É muito importante que as pessoas façam o registro da ocorrência para facilitar o trabalho da polícia até trabalhar aquela ocorrência num planejamento posterior. Antigamente, a gente, quando fazia estatística policial, tinha um número que a gente chamava número negro da criminalidade, que eram aquelas ocorrências que a gente não tomava conhecimento, que as pessoas não registravam. Então, a gente não podia tomar providências porque as pessoas não registravam. Então, a polícia precisa receber esse tipo de informação para que possa trabalhá-la. E, a partir desse trabalho de análise do fato, etc., lançar policiamento posteriormente, visando aquele tipo de ocorrência que as pessoas comunicaram. Guilherme, complementando, inclusive, nós temos a Gerência de Análise Criminal e Estatística da SDS, onde a GACE, ela concentra a chegada dos boletins. Os boletins são feitos na delegacia, né, sendo conduzido a ocorrência pela Polícia Militar. Dali, aquele BO, quer seja eletrônico ou não, segue para a SDS. Desse ponto, eles conseguem mapear no estado os hotspot, que são os pontos quentes, e passar para o batalhão da área o que está se passando naquela região. Então, tudo é estatística e é cientificamente provado. O batalhão atua com maior intensidade naquela região que está tendo um hotspot, que é o ponto quente. Através do quê? Do registro. Sem o registro da ocorrência, não tem como o Estado estar tomando conhecimento cientificamente do que está passando. Ele pode estar ouvindo dizer. Nós temos que ter dados concretos para poder fazer um planejamento, e esse planejamento não é fixo, ele não é estático. Ele se movimenta de acordo também com a situação de perigo que está à vista. Okay. A gente fez uma pergunta para você hoje na nossa enquete e a gente vai trazer o resultado agora. O que a gente perguntou? Você tem evitado sair à noite com medo da violência em Pernambuco? 69% das pessoas responderam que sim, 31% responderam que não. Independente do medo ou não, a gente tem que sair, tem que fazer as coisas. Foi muito bom a gente ter a presença aqui dos nossos convidados para trazer essas dicas para a gente, essas orientações acerca também de como a gente pode colaborar com a segurança e evitar riscos maiores. Quero agradecer ao Major Brito aqui pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui em nome de toda a equipe do Assunto do Dia. Guilherme, foi um prazer. É a segunda vez que eu participo do seu programa. Eu gostaria de mandar um alô e um bom dia à população da cidade de Moreno, principalmente a Silvane Ferreira, que está torcendo aí pela grandiosidade da empresa e pelo trabalho que ela vem desenvolvendo na sociedade de Pernambuco. Forte abraço para Moreno, para todo mundo também, tá bom, gente? E Coronel Menezes, também um prazer recebê-lo aqui e estar mais uma vez trabalhando juntamente com o senhor. Prazer é nosso, foi nosso, Guilherme. Estou sempre à disposição. Quando precisarem, estou pronto para vir aqui. Que com certeza precisaremos mais vezes e teremos o prazer de receber. Tá? Aqui a gente trabalhou hoje com o José Williams Freire e Berg Alves, tá bom?
Deixa eu mandar um abraço também para o Felipe Anderson, de 12 anos, nosso telespectador que está nos acompanhando. Anderson Felipe, na verdade, eu inverti, né? Anderson Felipe, forte abraço para você, meu querido, e para todos os Andersons, Filipes e para nomes diferentes que nos acompanham, que participam do programa. Muito obrigado por estar com a gente. Amanhã temos um novo encontro marcado, tá bom? E a gente conta com você no assunto do dia. Muito obrigado e até a próxima.